Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Adorado é teu nome, Vai adorando, aleluia, tem adorador neste lugar.
filho morrer. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação louvar, abrir mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração move a mão de no templo para adorar, deixou seu luto, deixou seu lar. Eu queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto, foi o que escolheu. Davi se prostrou, rasgou seu coração, Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre
Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provastes o seu amor sem fim. As vozes de 1 bilhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus, cante, seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez por nós. Aleluia. Com teu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória para sempre, para sempre. Amém. Quero viver para ti, aleluia, tua vontade obedecer. E se um aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar com teu sangue. Teu sangue lavou-me, seu poder libertou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória por tudo que fez aqui. Com teu sangue lavou-me, seu poder libertou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, tua vontade eu quero, eu preciso obedecer. E se um aplauso eu receber no Calvário, irei me gloriar. Com teu sangue lavou-me, seu poder transformou-me.
Hoje tudo é muito lindo. Será que você pode imaginar esse lugar? Se souber, cante também. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando no coral um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Cante! Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Aleluia, nós vamos cantar para sempre nesse coral. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, por fazer parte desse corpo. Aleluia, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Para sempre cantarei, para sempre cantarei. Aplauda, Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por esse momento, ó Pai, tão especial de adoração em Tua presença, Jesus. Que o Seu nome possa ser exaltado, que o Seu nome possa ser adorado, que o Seu nome possa ser bendito pelas nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos, ó Pai, pelo grupo de adoração, pela Tua igreja, ó Pai, reunida aqui em louvor, pelo aniversário da Tua igreja, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela gente. Que o Senhor possa continuar, ó Pai, abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia.
sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando a dor vai tomar o meu sorriso que está se apagando, sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. Você que sabe, cante. Choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minha noite, mas Cristo vem bem de manhã e tira o meu medo. Será que você pode declarar isso? Aleluia! O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Nós cremos nisso, Jesus. As estrelas podem formar contra minha noite, mas Cristo vem bem de manhã e tira o meu medo. É verdade, Senhor, nós acreditamos nessa palavra, Jesus. E tira o meu medo. Aplauda ao Senhor. Aleluia, Pai, te agradeço. Amém. Adoração. Queridos, nós sem mais delongas, vamos agora ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Quero convidar aqui o pastor Paulo Romero, pastor presidente da Igreja Cristã da Trindade, mas é um assembleiano, né? Assembleiano raiz mesmo, né? Depois ele vai, é a verdade, pastor Joselito? Assembleiano raiz. Além dos vários títulos acadêmicos que ele tem, livros escritos, né? Um servo do Senhor, que tem feito uma grande diferença no cenário nacional. Estava comentando com ele que ainda no século passado eu li um livro dele, que era a leitura obrigatória no seminário que eu fiz, que era um livro chamado Supercrentes. E foi um livro que foi obrigatório ali quando eu fazia o seminário. Então é uma alegria recebê-lo. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Paulo Romero, que irá pregar a palavra de Deus aqui nessa noite. Pastor Paulo Romero. Muito obrigado, pastor Marcos. Cumprimento a todos vocês com a preciosa paz de Jesus. Não é nem necessário, mas eu vou dizer que é muito grande a alegria de estar aqui com vocês, comemorando 76 anos
de Igreja Assembleia de Deus em Guarulhos. E eu me alegro muito também com o pastor Clementino, os demais obreiros. Quando eu cheguei aqui hoje, o irmão que me recepcionou e me levou à sala do pastor, ele me disse: pastor Paulo, o senhor tem uma história longa com Guarulhos, né? Falei: meu filho, quando a minha história começou com Guarulhos, você não tinha nem nascido ainda. E era verdade, o irmão tinha nascido em 1976. O irmão que me conduziu, ele é de 1976. E eu conheci a Assembleia de Deus em Guarulhos, eu creio que foi lá pelo ano de 1972, 71, 72, na época do pastor Amaro. Então, só quem é de 1900, só quem é da era dos dinossauros vai lembrar. Então, me lembro, a igreja bem humilde, pequena, humilde, né? E depois foi melhorando. E aonde chegamos, onde Deus trouxe vocês, glória a Deus. E para o pastor Clementino eu falei: pastor, como Deus tem te honrado, né? Com 94 anos, com 90 anos ele estava aqui conduzindo essa construção, ativamente envolvido, vai ser assim, tem que ser desse jeito, e uma coisa tremenda com 90 anos. Então eu disse para o pastor Clementino hoje à noite: pastor, o senhor tem uma missão, de agora em diante o senhor tem uma missão, é de continuar nos inspirando. Só isso, pastor, está bom demais. Então, às vezes, eu me encontro num desafio, eu lembro, lá em Guarulhos tem um pastor com 94 anos que está lá firme. E assim nós temos que servir a Deus também. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus na carta aos Efésios. Eu quero me ater ao tema que foi escolhido para este evento. Então, Efésios no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 15. Porém, antes de lermos, eu quero apenas comentar que a partir do versículo 11, o texto diz, não vou ler, mas o texto diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, e equipando os santos para a obra do ministério. E é muito interessante o termo no grego, para equipar, que é colar um osso que foi quebrado. Então, esse é o sentido, né? Que ele quer fazer isso. Ele prepara os santos para colar os ossos que foram quebrados. Muita gente quebrada, né? Muita gente arrebentada, mas com o ministério da palavra e com a ação do Espírito Santo, as pessoas vão sendo curadas, vão sendo salvas, vão sendo transformadas, o que é muito interessante. E aí ele diz: para que isso? Para que nós cresçamos a estatura de Cristo, varão perfeito, para que nós não sejamos mais levados por ventos de doutrinas. Então, e quando chega no versículo 15, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora quero dizer outra coisa para vocês, nós vamos ler até o final do capítulo. Ah, pastor, mas é muito longa a leitura. Vamos ler, porque os crentes hoje não leem mais a Bíblia. Nós hoje, infelizmente, fazemos parte de uma igreja que se distanciou da palavra. Nós estamos com muito problema nessa área. Nós estamos com muitos problemas na área da oração, quer dizer, na falta de oração e na falta de meditação na palavra de Deus. E vocês sabem que a maioria dos crentes nunca leram a Bíblia toda uma vez. Lê um pouco lá em Provérbios, depois lê um pouquinho no Salmo 91, muitas vezes, né? Salmo 121 também é bastante visitado, mas ler a Bíblia toda é muito difícil. Requer disciplina, orar e ler a palavra. E você não vai crescer na vida espiritual se você não meditar na palavra, não ler e não orar. Uma vez alguém perguntou para um teólogo famoso: o que é mais importante na vida cristã? Orar ou ler a Bíblia? E ele respondeu com uma outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a direita? As duas.
porque não tem como viver, um pássaro não voa com uma asa só, e nós vamos precisar dos dois. Então vamos ler, vou repetir o 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Que palavra bonita! Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar, não deem espaço ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, nenhuma palavra suja, imunda, depravada, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Meus irmãos, uma breve palavra sobre maturidade, porque tudo que nós lemos aqui, como eu disse a partir do versículo 11, é para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual. O Dr. J.I. Packer, ele escreveu sobre as marcas da maturidade. Eu vou citar apenas algumas aqui para o nosso proveito. Maturidade é a habilidade de tratar construtivamente com a realidade para enfrentar os fatos, para não encobrir a realidade e chamá-la de outro nome, mas tratá-la como ela é. Ou, em outras palavras, é tratar o pecado como ele é e não dar outros nomes ao pecado. Tá? Por exemplo, hoje o pecado sumiu. Para muita gente, não se fala mais em pecado. E isso foi constatado por um psicólogo nos Estados Unidos, quando as pessoas procuravam no seu consultório de psicologia, na terapia, para tratar de seus problemas, encrencas, e as pessoas não queriam reconhecer os seus pecados, o que elas faziam de errado. E interessante que foi um psicólogo e não um teólogo, não um pastor, que detectou isso. Foi um psicólogo que disse: o pecado sumiu. E isso hoje no nosso meio é muito presente. Por exemplo, quando alguém peca, o que aconteceu? O irmão está passando por um problema. Então eles chamam um pecado de trauma, de problema, né? De dificuldades. Eles chamam de algumas coisas assim. Pecado virou isso. Pecado virou problema, virou trauma. Pecado virou dificuldades. E a Bíblia não manda ninguém se arrepender de dificuldade. A Bíblia não manda ninguém se arrepender de problemas. E a Bíblia não manda ninguém se arrepender de traumas. Então vamos dar nome aos bois. É pecado.
Aquilo que a Bíblia chama de pecado, foi pecado há 2000 anos, é pecado hoje, sempre será. E só existe um remédio para o pecado: arrependimento, sermos lavados no sangue de Jesus. Não temos outra forma de tratar dessa situação a não ser assim. Pessoas maduras não enganam a si mesmas. A maturidade, a habilidade para adaptar-se rapidamente às mudanças. Todos nós experimentamos mudanças na vida, sejam físicas, sejam no trabalho, na família, no casamento, em qualquer outro, mudanças sociais e assim por diante. Por exemplo, quando vocês saíram lá da rua Nilo Peçanha e vieram para cá, teve gente que teve dificuldade. Mas lá era melhor, lá era pequenininho, mas lá a gente sentia a presença de Deus, lá era muito mais gostoso, lá era muito mais abençoado. Agora aqui, não, é dificuldade de se adaptar, e você vai ter que se adaptar. É como o camarada que casa e fica criticando a esposa. Mas o seu feijão não ficou igual da mamãe. Mas o arroz não está igual da mamãe. Vai se adaptar, vai se encaixar na nova vida e na nova situação em que você entrou. Aí muda o dirigente da congregação. Mas não é igual o outro que saiu daqui, esse é diferente. Você tem que se adaptar, porque nós passamos por mudanças na vida. E tem aqueles que ficam lembrando da juventude, e fiquei velho, estou velho demais, e começa, a velhice é um massacre, a velhice é uma droga. Não quer ficar velho? Morra agora, aí você não vai ficar velho. Eu vou dizer para você o que é um velho. Um velho é um jovem que deu certo, porque se não der certo, não vai ficar velho. Glória a Deus pelos anos que nós vivemos, porque são determinados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. As pessoas imaturas, resistem a mudanças. Isso as torna nervosas. Mas uma das marcas da maturidade é adaptar-se a mudanças, pois elas são inevitáveis na nossa vida. Eu tive que me adaptar à minha aparência. Eu tinha um cabelo tão bonito, já não tenho mais. Eu vou reclamar? Não vou, porque eu não vou ressuscitar careca. Eu vou ressuscitar bonito, parecido com Jesus. É assim que a palavra de Deus ensina. Então você não fica aí reclamando também. Glória a Deus, glória a Deus. Maturidade é ser liberto de sintomas, de tensões e ansiedade. O olhar preocupado, a testa franzida, as úlceras, as palpitações do coração, a azia, tudo isso. Todas essas coisas acontecem porque você está com raiva, ansioso ou preocupado. Descansa no Senhor. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E essas coisas não vão tomar conta da sua vida. Maturidade significa que você começou a perceber que Deus está no controle do mundo e de todas as coisas. Quem manda no mundo não é o Lula, quem manda no mundo não é o Putin, quem manda no mundo não é o Papa e nem é o Joe Biden, é Jesus, que continua no trono, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nunca perdeu o controle e nunca perderá, e nem o controle da nossa vida, nem o nosso controle. Aleluia. Não é o STF quem manda, é Jesus quem manda. Glória a Deus. Que isso sirva de alento para nós. Maturidade é saber que você começou a perceber que Deus está no controle. Deus está desenvolvendo seus propósitos os seus propósitos, e nem sempre você entende, mas a gente aceita. E Ele vai atravessar você pelas águas profundas. Às vezes Deus vai te levar por águas profundas, mas Ele não vai te afogar nessas águas. Você não vai ser afogado pela mão de Deus. Você será conduzido, você será sustentado pela mão do Senhor. Amém? Que bênção sabermos disso. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma. 1 Pedro 5,7, lancem sobre Ele toda a ansiedade de vocês, porque Ele tem cuidado de vocês. Maturidade é relacionar-se com outras pessoas com consistência, ajudando e produzindo satisfação mútua. Maturidade significa também se dar bem com os outros, servir de ajuda e não de empecilho, contribuindo na busca de soluções e não na produção de problemas. Isso é muito importante. E aqui eu quero entrar
num item muito importante do tema que foi colocado, perdoar e ser perdoado, a questão do perdão. Eu quero tratar disso com vocês, porque o texto fala de perdoar e ser perdoado. E sem perdão não há unidade na fé. O Dicionário de Ética Cristã de Carl Henry define perdão como o livramento da pessoa das consequências do seu ato errado e a restauração do relacionamento quebrado. Assim a pessoa poderá perdoar outra por alguma ação que lhe tenha causado males. Em relação a Deus, o perdão dos pecados é o livramento da pessoa do juízo de Deus quanto à penalidade do pecado, e a Bíblia chama isso de justificação pela fé. É ser salvo da pena do pecado. Eu não devo mais nada no tribunal de Deus, eu estou livre porque a justiça de Cristo, ela foi transferida para mim, e nós somos justificados pela fé. Tem que aprender isso, irmão. Tem que aprender isso. Os crentes pentecostais, principalmente, têm dificuldade com isso. Eles acham que Deus está sempre com raiva deles, e que se eles não fizerem tudo direitinho, vai dar tudo errado, e Deus vai acabar com eles, e que eles não vão entrar no céu. Justificados pela fé. Eu não estou aqui pregando graça barata, que você recebe Jesus e vive de qualquer maneira. Pelo contrário, quando você experimenta o amor de Deus e sente o seu amor, o seu desejo é de fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer. Jesus me ama tanto que eu quero amá-lo cada vez mais. E por mais que nós amemos Jesus, o amor dele sempre será maior por nós, com toda certeza. Então nós passamos assim. Nesse sentido, o perdão é um ato divino, pelo qual Deus, por suas próprias razões especiais, Ele perdoa o pecado e libera o pecador do castigo eterno. Não é uma bênção? Isso me faz pular de alegria. Eu não vou para o inferno. Jesus fechou o inferno para mim. Aliás, nós somos salvos, não apenas para não irmos para o inferno, mas Jesus tira também o inferno de dentro de nós, porque para muita gente a vida é um inferno, mas Ele nos deu alegria transbordante, Ele nos deu paz, e nós temos paz com Deus. Glória a Deus. Davi, no Salmo 32, ele considera feliz o homem cuja transgressão é perdoada, né? Que é levado embora, e cujo pecado é coberto, e ele sabia disso por experiência própria, porque ele pecou. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas que pecado terrível Davi praticou. Além, vários pecados, mas teve um que foi terrível. Eu nunca pequei como Davi pecou, eu acho que vocês também nunca pecaram. De sair com a mulher de alguém e depois mandar matar o marido dela? Não, nunca faria isso. Mas ele fez. Enquanto ele não confessou o pecado, ele estava doente. Seus ossos, ele diz, estavam apodrecendo, até que ele confessou o seu pecado e ele experimentou o perdão de Deus. Ele sabia disso. Quem sabe você precisa fazer isso. Você está calado, quieto, escondendo seus pecados. Vai a Deus, derrama sua alma. Senhor, eu pisei na bola. Senhor, eu desobedeci. Senhor, eu caí, me perdoa, me levanta. Deus é especialista em perdoar, Ele tem poder para perdoar. E quando você pecar, não corra de Deus, corra para Deus. É Ele que vai te perdoar, é Ele que vai consertar você. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como o pecado é a quebra da lei de Deus, ninguém, a não ser o próprio Deus, poderá perdoar os pecados, como bem sabiam os fariseus, lá em Marcos capítulo 7, quando Jesus estava naquela casa em Cafarnaum, trouxeram lá aquele paralítico pelo telhado, e quando chegou diante dele, Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí os escribas e fariseus murmuraram, quem pode perdoar pecado? Eles falaram entre si, baixinho, e Jesus sabia de tudo. Ouviu, só Deus pode perdoar pecado. Quem que ele pensa que é para perdoar pecado? Aí Jesus disse para eles, de fato, eu acabei de perdoar um pecado, mas é uma coisa invisível, vocês não viram. Não tem como nem provar que eu perdoei o pecado, porque é uma coisa invisível. Mas eu vou fazer algo visível, para vocês ficarem sabendo que aquilo que eu falei no invisível já aconteceu também. E disse para o paralítico, pegue a tua cama e anda. E aquele homem saiu andando.
Glória a Deus. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Pegue a tua cama e anda. E olha que Jesus ainda não tinha ressuscitado, não tinha subido ao céu, não tinha sentado ainda à direita de Deus, não tinha. E se ele tinha poder na terra para perdoar pecado, imagine o poder que ele continua tendo para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus por isso. Nós vamos ver que Jesus, ele aceitou esse desafio e provou o seu direito de perdoar pecados, demonstrando o seu poder de curar. Na cruz, Cristo orou ao Pai, pedindo que perdoasse aqueles que o crucificavam, porque agiam calcados na ignorância. Lucas 23, 44, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em 1 João 1,9 nos assegura que se nós confessarmos nossos pecados, Deus nos perdoará os pecados e nos purificará de toda injustiça. Não há pecado que Ele não perdoe se nós confessarmos nosso pecado. Então nós vemos isso. Aqui o perdão significa a remoção da penalidade do pecado. A purificação se refere à remoção de toda mancha e de toda mácula. Em Efésios 4,32, os cristãos devem perdoar, porque Deus, por amor de Cristo, já perdoou. Outro aspecto importante da revelação do Novo Testamento diz respeito aos cristãos que pecam. Embora judicialmente todos os nossos pecados foram perdoados quando aceitamos a Cristo como Salvador. Isso nós vamos ver, por exemplo, em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade eu lhes digo que aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. O que é muito importante. E vamos ver ainda também em Romanos capítulo 8 e no versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o pecado é a restauração da comunhão, o perdão é a restauração da comunhão que se faz necessário. Então, e isso é efetuado mediante a confissão de pecados, como está em 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, o lado divino é garantido pela eficiência e eficácia da morte e intercessão de Cristo, como está em 1 João 2,1. Cristo roga ao Pai a favor do pecador com base em seu próprio sacrifício. Filhinhos, essas coisas escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo todo. Vou dizer para você como é que o advogado funciona. Desculpa os advogados aqui, nada contra vocês, mas o advogado é assim. Quando ele ganha uma causa, ele chega para o cliente e diz, nós ganhamos. Quando ele perde, ele chega para o cliente e diz, você perdeu. Você perdeu. Quando ele ganha, nós ganhamos. Quando perde, você perdeu. Jesus nunca perde uma causa. Jesus nunca teve um não do Pai. Quando intercede por nós, quando Ele é o nosso advogado, Ele ganha todas as causas, com toda certeza. Agora, algumas considerações sobre o perdão. Se você for a parte ofendida, se alguém te ofendeu, eu quero dizer para você que perdoar não é sinal de fraqueza. Muitos acham que se perdoarem, serão considerados como um capacho, uma pessoa fraca, um fracote. Muitos homens pensam assim, perdoar é sinal de fraqueza, e retaliar e vingar é sinal de força. Eles pensam assim. Mas eu quero dizer para você, ninguém perdoa mais do que Deus. Todo dia, toda hora está perdoando, no mundo todo as pessoas pecando, pedem perdão, Jesus vai perdoando, e isto não torna Deus fraco. Não é porque Ele perdoa você que Ele ficou fraco, é porque Ele tem poder, e Ele tem poder para perdoar. Então você pode perdoar alguém, que isso não faz você um fraco, isso faz você parecido com o Senhor. A verdade é que o perdão é a porta de entrada para a cura e para o poder de Deus. Perdoar é uma decisão pessoal, é algo que acontece dentro de você,
mas que se manifesta eternamente. Não adianta você carregar azedume, estar com espírito vingativo, com raiva, às vezes até com ódio da pessoa, e você abre um sorriso para ela. As coisas têm que vir lá de dentro, é do coração, ok? É do coração. Então, perdoar significa também, sentir na pele a culpa do ofensor, e Cristo se pôs no nosso lugar. Todos pecamos, somos todos pecadores, salvos pela graça. Hoje, alguém precisa do seu perdão, amanhã você vai precisar do perdão de alguém. E eu tenho uma frase que eu falei há muito tempo: eu uso de misericórdia para com todos, para que quando eu precisar, eu também encontre misericórdia. Porque é muito ruim a pessoa dura, endurecida, a pessoa que é ruim de trato, vive dando coice em todo mundo. É preciso tratar bem, para que você seja bem tratado também, o que é muito importante. Nós podemos nos apropriar do perdão como estilo de vida. O perdão não é apenas para os pecados catastróficos. A gente acha que perdão é para quem cometeu pedofilia, para quem caiu em adultério, para quem roubou, para quem matou. Não, tem pecadinhos que precisam de perdão. A preguiça é um pecado terrível. Uma palavrinha aqui, uma mentirinha ali. Tudo isso. Tem coisas pequenas, e a palavra de Deus diz em Cantares de Salomão, logo lá no primeiro capítulo, são as raposinhas que destroem a vinha. Não é o urso que destrói a vinha, não é o elefante, são as raposinhas. Elas são astutas e sagazes. Então nós temos que ser vigilantes, atentos à voz do Espírito Santo, de olho na palavra, de olho em Cristo, para nós vencermos as tentações. Então nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Veja, incorpora isso como estilo de vida. Às vezes você está no trânsito e alguém te dá uma cortada e você já fica irado, vai para o inferno, que o diabo te carregue. Não é assim que muitos crentes fazem? Eu já fui um idiota no trânsito, eu já fui um idiota. Eu agi assim, não falando palavrão, nunca fiz isso. Mas eu ficava virado, alguém me cortava, agora eu quero cortar ele também. E eu não tinha sossego enquanto não cortar. Está vendo, você me cortou, mas já te cortei de novo. Uma idiotice. E geralmente os mais novos têm isso. Não precisa. O importante é você sair na rua no seu carro e voltar para casa bem. Voltar bem. Porque voltar, todo mundo volta. Chegar, todo mundo chega. Chega quebrado, chega arrebentado, chega morto, chega aleijado. Todo mundo chega. O importante é chegar bem. E a pessoa que te deu uma cortada, deixa ela embora. Ela saiu, talvez você nunca mais vai vê-la na vida. Aquele carro nunca mais vai te cortar. E você segue em paz. Eu gosto da atitude da minha sogra, mulher de Deus. Quando alguém dá uma cortada nela, ela: Deus te salve. Jesus te salve. É por aí que nós devemos caminhar. Então incorpora isso no estilo de vida, em tudo que você fizer. É importante. Tá? E outro, o coração. No grego, cardia. O coração é a fonte do verdadeiro perdão. Tem que vir lá de dentro. Perdoar não é apenas uma questão da mente, do intelecto, mas também do coração. Tem que vir lá de dentro. E só Deus pode julgar ou avaliar. Ele pediu perdão, mas não foi sincero. Pediu perdão é o suficiente. Você não tem que ficar julgando a pessoa que pediu perdão. E ele pediu perdão, ela pediu perdão, mas eu não senti que foi sincero. Quem é você para julgar o coração de alguém? Eu não entendo nem o meu coração, você não entende nem o seu, ainda você quer entender o dos outros. Então, perdoa, Não tem que ficar julgando ninguém, só Deus ele consegue julgar. Veja, e é preciso esquecer-se da ofensa. Olha o que está em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Deus falando: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa bonita. Eu não vou lembrar mais dos seus pecados. Aí você pecou, aí você pediu perdão. Dali uns 3 dias você volta lá para contar para Deus o mesmo pecado. Aí Deus vai dizer para você: eu não me lembro disso. Eu já esqueci o que você fez. Você está me falando de novo? Isso aí já foi tratado, já foi resolvido.
Tem muita coisa resolvida na sua vida que você acha que não está resolvido. Já pensou, você paga uma dívida lá no banco, aí você volta lá de novo, eu vim pagar aquela dívida, mas o senhor já pagou. Ah, mas eu queria pagar de novo. É assim que você funciona? Não é. E a sua dívida, a nossa dívida, já foi paga por Jesus. Ele é o fiador. E nós não precisamos agir desta maneira de forma alguma. Agora, tem uma coisa. Só Deus consegue esquecer. A gente não consegue. Porque nós não somos divinos. Deus sabe, Deus pode esquecer. Mas a gente não esquece. E eu já perdoei várias pessoas. Mas eu sei o que elas fizeram. Eu me lembro. Tá? Eu me lembro de coisas que eu fiz na minha vida que eu não devia ter feito. Eu me lembro. Eu não consigo esquecer. Porque eu não sou Deus. Deus decide e diz, não me lembro mais. Ele tem poder para isso. Eu não tenho. Agora, o que vai ficar? Cicatriz. Fica uma marca, fica uma cicatriz. Mas cicatriz não dói. Está lá, de fato, machucou, mas não está doendo mais. E você não precisa ficar dolorida e ficar numa situação ruim com alguém, de maneira alguma, não faça isso. Significa que eu não quero mais que isso me domine, eu não quero mais isso, eu quero ser livre, porque quando você não perdoa alguém, você vira refém daquela pessoa. Você já imaginou você levantar todo dia de manhã e pensar naquela pessoa, desgraçado, filho do diabo, e todo dia você pensa nele, de manhã pensa nele, na hora do almoço pensa nele, à tarde pensa, à noite pensa também, o tempo todo pensando naquela pessoa que te ofendeu. Você virou refém daquela pessoa, você está acorrentado naquela pessoa, por isso é preciso perdoar e deixar para lá, para que você seja livre, a sua alma seja livre, e você não vive prisioneiro de ninguém. O perdão é humanamente impossível. Somente com a graça de Deus que nós vamos perdoar. Eu vou dar um exemplo disso no final da mensagem. Agora, devemos orar também pelo ofensor. Se você foi ofendido, ore pelo ofensor. Porque quando oramos pelo ofensor, nos parecemos com Cristo. Né? Porque Jesus intercede pelos transgressores. Isaías 53, 12. Ele intercede pelos transgressores. Olha o que diz Hebreus 7:25. Portanto, Ele é capaz de salvar totalmente, definitivamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Agora vamos mudar um pouco. Se você for o culpado, se você ofendeu alguém, até agora eu falei se alguém te ofendeu. Agora e se você ofendeu alguém? Quando você ofende alguém, a intimidade está quebrada. Quando o marido ofende a esposa ofende o marido, a intimidade está quebrada. O casamento continua? Continua. Mas a alegria naquele momento não tem. Não tem. O marido que maltrata a esposa, e 5 minutos depois chega para ela, dá um sorriso, prova que me ama. Ele é um hipócrita, ele é um cretino, se ele faz isso. Porque o pecado quebra a intimidade, e com Deus também. Na nossa vida é assim, não é? Nós estamos alegres, felizes, glorificando a Deus, a unção está presente, a alegria está presente, cantando, louvando, orando em línguas. Se você peca, acabou. Não é que você deixou de ser crente, não é que você não é mais filho de Deus, mas a intimidade se foi. Naquele momento você não tem intimidade, porque o pecado rouba, ele destrói a nossa comunhão com Deus, e a menos que você procure Deus e se arrependa, aí a comunhão é restaurada, a alegria é restaurada. Você e eu não recebemos a Cristo para viver no pecado. Cristo não nos chamou para isso. Por isso que você não tem paz quando peca. O ímpio tem. Quando o ímpio peca, ele até conta. Gente, eu aproveitei. Claro, eu sou um cara esperto, não ia perder, né? Eu dei para cima, ó, faturei. Pode ser na área do dinheiro, do sexo, qualquer coisa. O ímpio gosta de falar dos seus pecados. Você já viu um crente fazer isso? Irmãos, pequei, que maravilha. Pequei, irmão, que maravilha. Irmãos, pequei. Eu sou um crente sabido, eu sou um crente esperto. Não ia perder, né, irmão? Sou bobo, né, irmão? Não, é o contrário. O pecador perdido corre atrás do pecado. O pecador salvo é o pecado que corre atrás dele. E quando alcança, ele fica arrasado. Como é que isso foi acontecer? Por que eu fui fazer isso?
Porque nenhum crente peca em paz. O crente para pecar sofre. Como é sofrido. Então, irmão, para com o sofrimento. Sirva a Deus, obedeça a Deus. E você terá uma vida de alegria, uma vida de paz. Uma vida de paz. E eu ouvi algo muito interessante do Dr. Augusto Nicodemos, ele dizendo uma vez que ele fez uma viagem muito longa, de 5.000 quilômetros, né? E quando ele voltou da viagem, alguém perguntou para ele, furou algum pneu? Furou uma vez um pneu. Graças a Deus, você faz uma viagem de 5.000 quilômetros, e só fura um pneu uma vez, gente, está bom demais. Aí ele aplicou isso ao pecado. Agora imagine se o pneu estivesse furando a cada 100 metros. A cada 100 metros furou, ele não tem que trocar, tem que consertar. A cada 100 metros. Como é que ia ficar essa viagem? Tem crente assim. Tem crente que peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão e não para de pecar. O verdadeiro arrependimento é parar de pecar. Você não pode viver uma vida assim. Essa vida inconsistente. Firmar-se na palavra. E assumir um compromisso com Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu não quero ser esse crente, vai e vem, o tempo todo, uma hora em cima, outra hora embaixo. Eu quero ser consistente na obra do Senhor. É o que nós vemos. Então, nós vamos ver uma outra coisa que nós vamos ver. Se você é o culpado, você perdeu a intimidade e até com Deus ela fica abalada. O sentimento de culpa, de vergonha e de fracasso estarão presentes quando você ofende alguém. Já aconteceu isso comigo. Mais de uma vez, eu tive que pedir perdão para as pessoas. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade. Se alguma coisa me pega de surpresa, eu saio do centro. A minha reação não é boa. E é uma área que Deus tem que tratar comigo. Se eu sei que alguém vai me ofender, eu já me preparo. Senhor, me ajuda, me dá graça. Quero ser o homem humilde, quero ser o homem segundo o teu coração. Mas se alguém me ofende, de repente você está esperando, a minha reação não é boa. E nós temos que estar preparados para isso. Em qualquer situação, nós temos que estar preparados para responder com equilíbrio. Com equilíbrio. Eu acho que muita coisa que hoje está se relacionando com a sua vida e com a nossa vida. Glória a Deus. Uma outra coisa que nós vamos ver, né? O perdão e confiança. O perdão não resulta numa restauração instantânea da confiança. A confiança deve ser trabalhada e conquistada. Uma esposa pede perdão, pode perdoar o seu marido infiel, mas ninguém pode censurá-la por não confiar nele como antes. Não, você tem que confiar no seu marido mas ele já me traiu 2 vezes. Não, mas tem que confiar. Não tem que confiar. Tem que ficar com o pé atrás mesmo. Tem que perdoar e ficar com o pé atrás. Ele vai ter que trabalhar muito para ganhar a confiança da esposa outra vez. Ele vai ter que dar demonstração de arrependimento. E não vai ser numa semana, não vai ser num mês, vão levar anos para que essa confiança seja reconstruída. Credibilidade, confiança, demora muito para construir, mas se perde num momento. E depois para ganhar não tem mais jeito. Quer dizer, é muito difícil. Então, você não pode censurar uma mulher. Não, perdoa, volta às boas. Ela perdoa, ela está ali, ela não quer ir embora, ela quer manter o casamento, ela quer honrar a Deus, mas ela não está feliz. E ela tem todo o direito de não estar feliz se ela passou por uma experiência como essa. Veja, o perdão não anula as consequências da ofensa, do pecado. Porque em Gálatas 6,7 diz, aquilo que o homem semear, escolherá. Veja Davi, ele foi perdoado sim, mas ele sofreu as consequências do seu pecado. Coisas terríveis na família, com Absalão. O Absalão manda matar um irmão, e tantas coisas que ele colheu por causa do seu pecado. E veja, perdão e confrontação. O perdão não tira de quem perdoou o seu direito. Muitas vezes a confrontação é necessária. E a polícia hoje, e os psiquiatras, a psicologia tem feito isso. E vocês já viram até em programas de TV. Quando uma família se reúne com o assassino de um filho, de um pai, de alguém da família, e a família ela se encontra com aquele assassino, e ela pergunta, por que você fez isso? Por que você fez isso? Então o confronto é muito importante. Eu vou falar mais isso terminando a pregação. Perdão não significa tolerar abuso.
Um marido abusivo não pode esperar que sua mulher tolere o seu comportamento em nome do perdão. Ponto final para o abuso. Não é possível um marido ou uma mulher ficar abusando um do outro o tempo todo. Abusa hoje, semana que vem abusa de novo, depois xinga outra vez, depois maltrata outra vez e vai pedindo perdão, vai maltratando. Ponto final para o abuso. E outra, você tem que honrar a Deus no seu casamento, o que é muito importante. Vamos ver uma outra coisa. Perdão não é relativizar ou minimizar o pecado. Pecado é sempre pecado. Eu fiz porque os outros fazem também. Isso é muito comum na igreja. Eu fiz porque fulano de tal faz. Eu sou assim porque fulano de tal faz. Então eu também. Eu vou começar a roubar a igreja, porque tem pastores que roubam. Eu vou começar a adulterar, porque tem pastores que adulteram. Eu vou começar a aprontar, eu vou começar a usar droga, porque tem pastores que usam. Quem é o nosso padrão? O nosso padrão não é o vizinho, o nosso padrão não é o irmão do lado, o nosso padrão é Jesus. É como Ele que nós temos que viver, e a Ele nós devemos imitar, e não a pessoa que está do lado. E também não é racionalizar o pecado. Você sabe, não tinha jeito de evitar, a carne é fraca, mas também a oportunidade estava ali. Mas também eu fui tentado. Não existe justificativo para o pecado, não existe. E outra coisa, cuidado com a vingança. Cuidado com a vingança. Se você se vingar de alguém que te ofendeu, você terá um momento de prazer na vida, mas se você perdoar, você terá prazer a vida toda. Preste atenção nisso, a vida toda. Eu quero encerrar falando com vocês de um exemplo de perdão, um dos mais lindos que eu já fiquei sabendo, que vem lá da África do Sul. Lembra na África do Sul do apartheid, o regime racista da supremacia branca. Foram décadas de sofrimento para a população negra. Perseguições, tortura, morte. Uma coisa terrível. Como a população negra na África do Sul, ela sofreu, como também aconteceu na América do Norte. E aí, todos ouvimos de Nelson Mandela, passou 27 anos preso, depois o regime, o apartheid caiu, ruiu. E Nelson Mandela se tornou, então, um presidente na África do Sul. E ele disse para os seus patrícios, para os seus companheiros, não vamos vingar, nada de vingança, porque senão não vai dar certo. E alguém até já disse, se for olho por olho, todo mundo vai acabar cego. Se for na base do olho por olho, todo mundo vai acabar cego. E aí uma senhora negra, um dia estava na casa dela, e a polícia chegou, isso na época do apartheid, a polícia chegou e levou o filho dela embora. E ela nunca mais viu o filho. A polícia matou o filho dela. Passado uns tempos, a polícia voltou. E dessa vez pegou o marido daquela mulher. E o marido foi embora. E ela estava desesperada, já perdi meu filho, agora estou perdendo meu marido. E um dia a polícia então falou para ela, você quer ver o seu marido? Eu quero ver o meu marido. E eles levaram aquela mulher para ver o marido, e o marido estava preso em cima de uma pedra, e ele estava sendo torturado. E eles mataram o marido dela na frente dela. Na frente dela. Essa história você vai encontrar num livro de Philip Yancey, chamado Rumores de um Outro Mundo, publicado pela editora Vida. Aí o regime do apartheid caiu, e começaram os julgamentos, os abusos, as atrocidades e tudo isso. E quando os oficiais, a polícia e outros que abusaram dos negros eram levados ao tribunal, eles tinham direito de fazer perguntas para as autoridades. E aquela mulher, no dia que foi o julgamento do oficial que matou o marido dela e o filho, ela estava lá no tribunal. E de repente ela foi lhe dada a oportunidade de fazer perguntas para aquele oficial. Ela ia poder fazer 3 perguntas. E ela disse, o senhor poderia, oficial Demos, o senhor poderia me mostrar o lugar onde estão sepultados o meu marido e meu filho? Sim, senhora, eu posso fazer isso. E depois ela fez um pedido para ele. Oficial Demos, eu queria lhe fazer um pedido. O senhor poderia vir à minha casa uma vez por mês, porque eu quero lhe falar do amor de Deus, porque eu tenho muito amor no meu coração. Sim, senhora, eu posso fazer isso. Aí, porque ela chegou até amparada, com bengala, ela já estava idosa, e ela fez o último pedido. Oficial Demos, eu posso te dar um abraço?
Quando ela disse isso, aquele oficial desmaiou. A graça de Deus fez ele desmaiar. Foi demais para ele. Foi demais para ele. Aquela mulher, ela não tinha mais razão para viver. Ela não teria. Perdi meu marido, perdi meu filho. O que é que eu vou fazer neste mundo? Não tinha mais razão para viver. Mas ela viveu. E ela viveu nas mãos de Deus. E ela ainda viveu para nos deixar essa lição de perdão, que só com a graça de Deus é possível. Sem Jesus, você não vai perdoar. Sem Jesus, você não pede perdão. Mas o perdão existe. E ele é tão real que você e eu estamos aqui hoje sentados porque Deus em Cristo nos perdoou. Nos lavou dos nossos pecados. Deus abençoe vocês com esta pregação em nome de Jesus. De pé para adorar a Deus com a gente, amém? Você que sabe, cante. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está à frente, se o mar está à frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, se já não tem mais jeito, louve a Deus. Se perdeu as esperanças, perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagre. Então cante! Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Tudo que acontece é pela fé. E é verdade, ó. No reino de Deus é sempre assim. E quem tem fé, ó, Quem tem fé avança sem parar. porque ele já crê e sabe, ó. Sabe que sua prova está no fim. Então se você crê nisso, cante bem forte agora, vem profetizar. Vem profetizar seu amanhã. Vamos caminhar nas águas com o Senhor. Venha sobre as águas caminhar. Venha
Venha pela fé agradecer por tudo que Ele tem feito. Venha pela fé agradecer. Nós cremos, Senhor, tudo que o Senhor irá te dar. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, então vem cantar, e cante bem forte ao Senhor, vocês. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Declara, Senhor, vem cantar louvores. Vem cantar louvores ao Senhor. Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar, e você vai passar, Jesus. E você aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos, Pai do Senhor. Deus abençoe grandemente o pastor Paulo Romero por essa palavra aos nossos corações, e também o Gru Adoração por esses louvores maravilhosos. Quero aqui apresentar então as regionais que deram a honra com a sua presença no primeiro dia da festa aqui do aniversário do Campo de Guarulhos. Quero começar então com a Regional 1, pastor Davi Vasconcelos, ali do Vila Industrial, e toda a caravana. Regional 1, fica de pé, por favor. Estão ali. Pastor Paulo Roberto, não é mais do coração, viu? Amém? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado, boa presença. Regional 2, lembrando que um ônibus que ele acabou quebrando, e Vila Galvão, Jardim Vila Galvão e o Parque Santo Antônio foram prejudicados. Mas eu quero apresentar a Regional 2 com a sede no Parque Santo Antônio, pastor Paulo Roberto e a sua caravana. Olha aí, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe, meus irmãos, uma bela cooperação, muito obrigado. Regional 3, também lembrando que o ônibus acabou atrasando o Primavera, São Domingos e Santa Emília, foi prejudicado também por não estar aqui. Mas eu quero apresentar o pastor Elias, com a sede da Vila Barros, Regional 3 e a sua caravana. Olha que bênção, mesmo assim uma bela cooperação, amém? Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado. E amanhã tem mais, quem vai estar as regionais aqui amanhã, Regional 4, 5 e 6, e você está convidado. Não esqueça de passar na cantina, após a bênção apostólica, passe na cantina e dê a sua contribuição. Sempre lembrando você, se você não tiver condições de pagar, pegue para o seu pastor pagar para você, amém? Fala assim, pastor, alimenta a ovelha, amém? Deus abençoe. Som. Hoje a gente vai fazer diferente, pede para o vereador pagar, bota na conta do vereador, vai lá todo mundo, Olha lá, o fogo até caiu agora. O Ronaldão, né? Queridos, amanhã teremos consagração de obreiros, tá? O pastor, conforme o pastor Adalberto já falou, regionais 4, 5, 6.
Mas nada impede que você volte amanhã, vai ser uma grande bênção, tá? Agradecemos aqui as irmãs que cantaram lindamente, o Gru Adoração, nossa orquestra e a participação de todos os demais que aqui estiveram, os diáconos que estão fazendo um trabalho extraordinário, né? O presbítero Douglas, o Christian, que são os líderes da diaconia aqui na sede, juntamente com os líderes das regionais 1, 2 e 3, tá? Os diáconos das regionais 1, 2 e 3 estão trabalhando e fazendo um trabalho extraordinário, que Deus continue abençoando. E mais uma vez, lembrando, passa na cantina e vai ser uma grande bênção. Pastor Paulo Roberto, por favor. Amanhã à noite estará pregando o pastor Alex Cardoso. Domingo pela manhã, toda a Almadiguara estará aqui, os jovens estão convocados a partir das 9h30 da manhã. Teremos o pastor Tiago Carlos, o cantor Júlio Hollister, e à noite, encerramento, 18h30 no domingo, o pastor Arnaldo Mendonça estará pregando a palavra de Deus. E os obreiros estão convocados para estarem aqui no domingo à noite, hein? Lembrem, né, que nós avisamos isso na reunião de obreiros passada. Meus amados, a paz do Senhor. Vamos em pé, por favor, orar ao nosso Deus. Todos estão convidados para estarem aqui novamente adorando ao Senhor. Oração pelo Clemerson, sobrinho do nosso pastor Adalberto. Vamos orar com fé. Amém. Deus abençoe a sua vida e um bom retorno ao lar. Em nome do nosso presidente, pastor Clementino, agradecemos todos os irmãos e reforçamos o convite para as comemorações de mais um aniversário da nossa igreja sede. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite de bênçãos, por todos os teus servos que aqui não mediram esforços para estarem, ó Deus, assim como o Senhor os trouxe, que os leve na sua paz, guardados pelo teu poder. Apresentamos em tuas mãos, ó Deus, o Clemerson, ó Deus, sobrinho do pastor Adalberto, estende as tuas mãos, faz um milagre, ó Deus, assim como todos os enfermos que houverem aqui, ó Deus. Nós, ó Deus, te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção ao teu povo em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja e nela permaneça para sempre. Amém. Um abração assim, ó, no seu irmão, cumprimente-o com a paz do Senhor.